A igreja estava crescendo. Nesse texto nós já entendemos algumas coisas. Lembra a igreja que partia o pão de casa em casa, vendia as suas propriedades, distribuía para quem tinha necessidade? Essa igreja que se reunia diariamente, pelo que nós entendemos no texto, tinha uma distribuição diária de alimento para viúvas. Sabe que no Antigo Testamento nós temos chamados quatro vulneráveis, que na lei de Moisés tinha a instrução para que o povo nunca se esquecesse deles, que eles sempre se lembrassem dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Esse é o grupo que nós chamamos os quatro vulneráveis. Isso fazia parte da tradição de fé dos judeus. Quando a gente lê a epístola de Tiago, por exemplo, na epístola de Tiago também a gente percebe a preocupação de Tiago, dizendo que a verdadeira religião é mesmo o cuidado com aqueles que são vulneráveis. Então, esses cristãos, irmãos, eu tenho toque, irmão, me perdoa, vai ficar mexendo as lâmpadas aqui, gente? Desculpa, gente, eu estou leso, eu tomei remédio, e as lâmpadas ficam mexendo aqui, eu falo, mas que será o Benedito agora? Ou o pai dele? Obrigado, gente, muito obrigado. Deus abençoe. É que eu tenho esses problemas, irmãos, essa coisa assim de... Quando a pessoa se mexe muito, passa alguém, a criança que corre, eu não consigo mascar chiclete e subir escada ao mesmo tempo, por exemplo. Ou eu tropeço ou eu engasgo. Obrigado, muito obrigado. Então nós entendemos aqui que esses cristãos carregavam algo de muito bom da tradição judaica. Eles estavam assistindo aos pobres e às viúvas. E algo interessante é que essa igreja, apesar de se reunir ali no templo, no pórtico de Salomão, já tinha gente que não era judeu. Tinham gregos. Uma comunidade em Jerusalém, uma reforma de fé dentro da religião judaica, agora passava a atrair gentios para a fé. E não deviam ser poucos, porque já tinha problema entre as viúvas gregas e as hebreias. Outra coisa interessante é que a igreja dá problema. Todo mundo que vem para a igreja tem algum problema. Quando você não tem problema nenhum e está tudo bem, você falta bastante, assiste pelo YouTube, não está acontecendo nada. Quando a coisa aperta, você corre para a igreja. Não deveria ser assim, não estou fazendo nenhuma crítica, apenas uma constatação, é verdade. A gente ora mais quando tem mais problemas. Igreja é um lugar de gente que compreende que precisa de Cristo. Mas aqui nós estamos vendo a primeira faísca saindo. Você que já participa de igreja há muito tempo, já viu muito disque para lá e para cá. E aqui tinham uns caras cuidando dessa distribuição, que era algo do coração, era algo maravilhoso, é um exemplo para nós até hoje, mas deixando as viúvas gregas por último e dando prioridade para as viúvas que eram hebreias. Já começou a política interna. Você como eu, que já passou por um monte de igrejas e já viu de tudo nessa vida, já viu isso acontecendo. Tipo, vai ter o bazar da igreja. O irmão fulano cuida do bazar da igreja. Todo mundo doa as coisas para o bazar, porque amanhã vai ter o bazar da igreja especial para a construção da igreja. Mas ele já telefonou para os amigos dele, para as amigas dela, dizendo que separou umas coisas melhores para chegar mais cedo, porque faz a política da máfia. É a máfia. Tem a máfia do almoço, tem a máfia do bazar, tem várias máfias que acontecem no meio das... Você já deve ter visto algumas delas. E nessa vida que a gente já andou... Porque eu sou o chefe e comando isso aqui, eu sempre beneficio os meus queridos. Eu não estou falando nada novo, irmão, não estou dizendo nada que você já não tenha visto. Isso acontece. Isso não é coisa de religião só, isso não é coisa só de evangélico. Isso é coisa de gente. Gente é assim. Gente, quando tem um pouquinho de poder na mão, já cria o seu séquito, já alimenta bajuladores e despreza um e prefere outros. Isso já começou, a igreja não tinha nem nome, ainda nós estamos num período bem embrionário, mas já começou a ter ser humano fazendo a sua pequena máfiazinha. E aí vem os apóstolos e dizem, olha, não dá para a gente assoviar e chupar manga. A gente está aqui pregando, ensinando, discipulando, precisamos de arrumar alguém que organize isso aqui. Começou o primeiro sinal de uma ordem na comunidade.
alguém que possa fazer isso. Mas eu acho que essa frase é uma das mais lindas na nossa eclesiologia. Escolhei dentre vós. Não foram os apóstolos que disseram, é o seguinte, está dando problema? Nós vamos nomear algumas pessoas para organizar isso daqui. Eles foram sábios, sim, eles nomearam, eles oraram por esses 7, mas eles disseram, escolham vocês. Dentro da nossa mentalidade corporativa, nós achamos que é o líder que designa e vai nomeando pessoas para as tarefas, coloca nelas uma patente, um crachá e todo mundo obedece àquela organização. Mas a igreja nascente não foi assim. Você não acompanha o nosso dia a dia de trabalho aqui da igreja, mas nós escolhemos esse método quando nós colocamos líderes em departamentos, à medida que a gente conhece, né? Porque a gente conversa com um ou com outro na cantina, na livraria, trocando ideia, e falei, como é que você está? Ah, eu estava assim, tudo, e o irmão fulano me aconselhou, orou comigo, que legal, o irmão fulano, que bom, que bom. Aí você conversa com outro e fala, puxa rapaz, você fez mesmo aquela cirurgia? Fiz. E como é que foi? Foi tudo bem. O irmão fulano ligou para mim, orou comigo antes de eu fazer cirurgia. Puxa, que bênção. E depois, e vocês, como é que vocês estão? O casal, está tudo legal com vocês? Está caminhando? Foi. O irmão fulano com a esposa passaram em casa outro dia, visitaram a gente. Aí eu falo, Wagner, não, o irmão fulano, o povo está escolhendo o irmão fulano. E a gente conversa muito assim. Quando a gente diz para o irmão fulano, você não gostaria de liderar esse departamento, esse ministério da igreja? Na verdade, você não gostaria de continuar fazendo o que você já faz? E quando a gente diz para aquele departamento, gente, o irmão fulano vai ser a pessoa que vai ser o coordenador dessa área, eles vão dizer, que legal, a gente queria muito que fosse ele. Porque o ministério emana daí, não é daqui. Eu posso pegar uma figura, colocar um crachá nele e dizer, batam continência para esse aqui. Isso funciona no meio corporativo, mas na comunidade da fé, não. Aliás, você que é veiaco de igreja como eu, já bateu continência para muita gente de crachá, enquanto ele estivesse de frente. Quando ele virava as costas, você não reconhecia aquela autoridade, porque ele não tinha absolutamente nenhuma autoridade. Podia ser puxa-saco do pastor, poderia ser o queridinho de alguém, e por isso ele foi colocado ali, mas todo mundo percebe que ele não tem vocação, que ele não tem nenhum chamado de Deus, ele não é cheio do Espírito, ele não tem sabedoria, não é um homem de bom testemunho, e a gente é obrigado a aceitar a goela abaixo, porque a estratificação militar e hierárquica daquela instituição religiosa assim o designou. Mas isso não é a igreja. A frase dos apóstolos ela é muito instrutiva para nós. Escolham vocês, entre vocês, 7 homens. Eles só vão cuidar de servir a mesa, mas eles têm que ter bom testemunho. Eles têm que ser cheios do Espírito e tem que ser gente sábia. O interessante é que a própria comunidade escolheu tanto judeus quanto gregos. E eles escolheram todos 7 gregos. Nenhum desses nomes aqui é judeu. Stefanos, Estevão, Filipos, que é Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Até os próprios hebreus disseram, coloca eles, porque eles são, não é porque eles são gregos e agora eles vão dar o troco nas hebreias, não. É porque são sábios, cheios do Espírito e de bom testemunho. Eles devem ocupar esse papel. E nós não temos mais notícia de ter tido esse problema. Porque eles não aproveitaram que eram gregos para agora dar o troco nas hebreias e ter que agora fazer uma segunda intervenção. Não. Porque aqui não eram gente com cabeça de grego e nem de hebreu. Era tudo gente de Deus. Gente de Deus não tem a ver nacionalidade. É gente de Deus. E eles estavam ali para fazer aquele serviço. Para abençoar aquelas pessoas. Essa é a igreja. Ela nasceu assim. Chegou nisso aqui que nós estamos, mas nasceu assim, com gente com esse tipo de coração, de repartir, e que solucionavam uma questão através de um coração voluntário. E os apóstolos iam voltar ao ministério da palavra. O texto diz para nós, no versículo número 1, de que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eu disse a você, destacamos a palavra distribuição.
Quando você pega a palavra distribuição aqui na nossa língua portuguesa e você arranca, é um adesivo, não sei se você sabe. Você arranca, você lê por baixo o grego, qual que é o original. A palavra que está por baixo de distribuição é a palavra diaconia. Legal, né? Diaconia significa serviço. Então havia um serviço diário. Eles serviam diariamente aquelas mulheres viúvas. Eles entenderam que a fé deles os impulsionava a servir. Aliás, eles não tiraram isso do nada. Eles tiraram isso da frase de Cristo, de Mateus 20, 28. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Cristo talvez seja o sumo diácono, o servo dos servos. Também lemos em Filipenses capítulo 2, que habite em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou essa posição como usurpação para ser igual a Deus. Antes, anulou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aqui é um grupo de pessoas que entendeu que a fé fundamentalmente os impulsionava a servir. E havia uma distribuição diária. Quando deu o problema, os apóstolos disseram essa frase, versículo 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Então devia ter ali até um lugar onde eles serviam. Eu não sei como é que era essa organização, mas eles estavam ali servindo às mesas. E esse verbo, essa palavra, o servir, é diaconia. O verbo é o diaconel, o substantivo é diaconia. Então esse serviço diário tem que ter alguém para servir, que não somos nós estamos no ministério da palavra. Então vamos eleger 7 pessoas que possam cuidar dessa tarefa, desse serviço. E aí eles escolheram os 7 nomes. E eles disseram, então agora vocês vão servir as mesas, enquanto nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Agora eu vou perguntar a você, gente bonita da Casa da Rocha, quando a gente puxa o adesivo, o ministério, que palavra em grego está ali atrás? Diaconia, irmão. Acho que 99,999999% das vezes que você lê ministério no Novo Testamento é diaconia. Se eu não me engano, tem 2 vezes que aparece em outros termos. A ideia de ministério é de serviço. É que nós temos uma ideia formatada na pirâmide de estratificação, de comando, muito mais militar. Não era assim a igreja. Na igreja de Cristo, a palavra ministério é a palavra diaconia. A pirâmide é invertida na fé cristã. O ministro é o que está embaixo, é o que sustenta. O ministro é o que serve, como Cristo. Nós temos um serviço diário que está dando confusão. E nós não podemos servir as mesas, porque a gente tem que servir a palavra, o ministério da palavra. Eu sempre brinco nas aulas, eu digo, a igreja só tem 2 tipos de gente. Gente que serve palavra e gente que serve mesa. Os 2 são igualmente necessários e fundamentais. Eu estou aqui hoje como servo. Eu estudo, me preparo, pesquiso, porque eu tenho que te servir a palavra. Ela tem que ser instruída e tem que ser a bênção para a sua vida, te alimentar. É uma responsabilidade. Eu estou aqui para servir. E quando acaba, alguém vem e faz uma pergunta. Agora às 9 uma pessoa fez uma pergunta, eu não entendi aquilo. E a gente vai explicar, é meu papel. Servir a palavra. Os irmãos que cantam, estão cantando a palavra. Aliás, é uma coisa que a gente preza muito na igreja, que nossos cânticos sejam cristocêntricos, que falem do que diz a Bíblia. Com o dom deles, da música, eles estão ministrando a palavra, eles estão servindo a palavra. Sabe o guardanapinho aqui, a bandeja aqui, servindo a palavra. Os nossos professores das crianças estão lá em cima servindo a palavra. Eles se dedicaram durante a semana, eles prepararam as suas aulinhas, estão lá servindo a palavra. Servimos ontem, tive aqui reunião de jovens, eu estava aqui servindo a palavra à juventude.
Mas tem gente que serve à mesa, gente na administração, gente na secretaria, nossos irmãos no apoio, pessoal da técnica, está todo mundo servindo. Um serve em mesa, outro serve em palavra, mas só tem servos. Eu já disse para vocês que a igreja é a comunidade das pessoas que não se aceitam como elas são. A igreja é a comunidade das pessoas que negaram a si mesmas. A igreja é a comunidade dos arrependidos. A igreja é a comunidade dos ressurretos, dos que nasceram de novo. E hoje eu digo a você que a igreja é a comunidade dos servos, de gente que está aqui para servir. Vale a pena eu abrir um parênteses aqui de novo. Permita-me esbarrar nesse assunto outra vez. Eu estou aqui servindo, apesar de eu ser assalariado pela igreja, mas meu papel é de servir. Nós temos gente no apoio, na técnica, no infantil, na secretaria, na recepção, na segurança, professores infantis. Está todo mundo servindo. Todo mundo sai de casa, como você. Toma um banho, passa perfume, roupa de domingo. Eu vou. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Eu vou para a casa do Senhor. E tem irmãos nossos que se alegraram. Não sei como é que foi a semana deles, nem como eles passaram o sábado. Mas agora, nessa manhã, eles acordaram, se trocaram e vieram aqui para nos servir. Quero te fazer um pedido. Nunca trate os irmãos que estão aqui servindo como se fosse, nessa mentalidade corporativa, um empregado que está aqui para fazer a nossa vontade. E já aconteceu algumas vezes aqui. A hora da oração, quando o Vagnão está aqui orando, a gente fecha a porta. Porque a gente está aqui no momento de ouvir necessidades. Como a gente leu aqui, o irmão diagnosticado com câncer, como é que está essa família? Como é que está o coração desse irmão, dessa pessoa, que escreveu um pedido, mandou aqui para a gente? Nós somos uma comunidade bem livre, tranquila, relax. Mas isso não significa que nós não temos reverência. Se você chegou um pouco depois, eu entendo, pode ser que aconteceu alguma coisa, furou um pneu, acontece. Mas espera 5 minutinhos. Tem gente que briga lá fora com os nossos irmãos, maltrata o pessoal que está porque quer entrar. Como se isso aqui fosse uma lanchonete ou um lugar que lhe deve favores. Na verdade, ele quer ocupar o lugar das viúvas hebreias que são beneficiados. Pais que às vezes querem conturbar na hora de receber os filhos do infantil. A gente tem um protocolo de segurança. Outros que brigam porque demora para fazer o check-in da criança. Está todo mundo servindo, irmão. Todo mundo está aqui servindo. A igreja é a comunidade dos servos. Fecha parênteses. É o lugar de gente que se entrega uns aos outros, carregam as cargas uns dos outros. De gente que chora com os que choram e se alegra com quem se alegra. A comunidade da fé é o lugar onde você encontra gente cujo coração está ligado no outro. E os seus sentimentos e a sua preocupação aterrizou na vida do outro. E guarda o outro dentro de si. A comunidade dos servos é o lugar onde toda hora tem alguém querendo fazer alguma coisa por alguém. Sem que nós precisemos criar um projeto definido. Já aconteceu algumas vezes aqui na igreja, mas não é muito frequente. Eu fico feliz quando acontece. Mas já aconteceu algumas vezes. De alguém falar assim: escuta, o Zé, o Vagnão, o Sandra, o Gerson, quem é essa pessoa que nós oramos hoje, que foi assaltada na casa? É o fulano. Você pode me passar o contato dele? Eu queria doar uma geladeira, eu queria doar um fogão, eu queria ajudar a reconstruir o que foi. Perdeu na enchente? Quem é essa pessoa? Sem que a gente precisasse fazer nenhuma campanha, já aconteceu algumas vezes, não são muitas. Mas eu acredito na comunidade dos servos. Você que está frequentando a Casa da Rocha há pouco ou há muito tempo, nós não temos um projeto institucional com ministérios e chefias para você escolher um e atuar e ser honrado pelo que você faz. Nós temos um monte de gente precisando. E aqui quem tiver um coração de servo vai nadar de braçada.
Você quer saber se uma pessoa de verdade é um servo? Trate ele como servo. Se ele se sentir bem, tranquilo. Agora, se ele reivindicar de você um tratamento de chefe, é porque ele não sabe ser servo. Quando você trata alguém como servo, você descobre de verdade se ele é um servo. Porque ele vai se sentir em casa quando for tratado como um servo. Não como um capacho, como um servo. Nós gostamos de confundir isso. Não é interessante que o final do texto diz que muitos sacerdotes aderiram à fé? Olha que interessante, o grupo sacerdotal era muito grande. Além do sumo sacerdote, você tinha centenas ou até milhares. A descendência de Zadok, que era a descendência de Levi, era uma tribo sacerdotal. Tinha um monte de sacerdotes, tinham turnos de trabalho no templo. Todo mundo era de uma linhagem sacerdotal. E muitos deles estavam aderindo à fé. O que você acha que aconteceu? Que um sacerdote se converte a Cristo, chega para os apóstolos e fala, então eu era sacerdote lá no templo, aqui eu ocupo que posição? Lá eu era sacerdote, estava no topo da cadeia religiosa, da instituição. Aqui eu faço o quê? Quem é que roupa que eu uso? Eles iam falar, pega o balde, a bacia e a toalha e sai lavando os pés de todo mundo. É isso que a gente faz aqui. O João, eu vou contar agora a história que o Wagner falou. É do João louco, lá da Missão Sena, quando ele estava na Missão Sena. Ele me contou essa história, ele era meio louco, era João louco porque ele era louco. E eu dei muita risada. Que um dia chegou um cara na missão assim, tipo de terno, tudo. Eu quero contribuir aqui, Mas ele procurou a rapaziada lá, os missionários, eles trabalham na rua, estão encravados na Cracolândia. Eles estão do lado da estação da luz. É morador de rua, é tudo que em situação de rua. O pessoal da Cracolândia, esse é o público com quem eles trabalham e evangelizam. E chega o cara dizendo, eu quero conversar com o líder aqui, que eu quero ajudar. Ele falou assim, mas eu quero saber, usou esse termo, qual é o vaso mais usado aqui na missão? O João falou, e era ele próprio, o João, claro, vem aqui, eu vou te levar até ele. Levou num banheirinho lá atrás, abriu a porta, esse aqui é o vaso, uns 150 indigentes usa esse vaso aí. Pode falar com ele, fica à vontade. Senta aí e conversa com ele. Eu dei risada, João, eu falo besteiras, mas você também faz umas que... O que você está pensando? A igreja é a comunidade dos servos, de gente que arregaça a manga. A igreja não é o lugar dos caras que dizem, sabe com o que você está falando? Não existe isso. Infelizmente, nasceu assim e chegou onde chegou. Nós reconhecemos hoje instituições religiosas que têm um dono. O dono tem o seu séquito. E aquela instituição religiosa cristã é conhecida pelo seu líder. E tem vários caciques, cada um com o seu grupo. Tem uma estratificação hierárquica, geralmente os postos mais importantes são ocupados por quem está mais perto, família e etc. As decisões são unilaterais. E a instrução é de cima para baixo. E obviamente que a gente tem um monte de gente que adora a subserviência, que adora a idolatria de seres humanos. Na verdade, Paulo diz em 2 Timóteo que esse tipo de líder acontece porque as pessoas procuram esse tipo de gente. Que nos últimos dias eles vão se cercar de mestres, com coceira nos ouvidos, se recusando a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. E vão querer ouvir só o que querem ouvir. E vai ter gente que vai querer falar só o que você quer ouvir. Está feita a marmelada. A igreja é o lugar dos servos. Ela é a comunidade dos servos. Você já percebeu que eu faço questão que você me chame de Zé. Eu sou o pastor da igreja. Mas eu tenho um trauma que você confunda as coisas. Eu estou aqui servindo. Aqui na igreja você não sabe quem é o diácono e nem sabe quem é presbítero, sabe? Você sabe. Você sabe porque você entende o ministério, o serviço. Você entende as vocações. E você vê quem passa por aqui, as suas habilidades e os seus dons. Mas você não precisa bater continência a um crachá, porque a igreja não é isso. A igreja é a comunidade dos servos, onde todo mundo baixou a bola. Ela é a comunidade dos que não se aceitam como são, é a comunidade dos arrependidos,
dos que negaram a si mesmos e tomaram a sua cruz, é a comunidade dos que ressurgiram na ressurreição de Cristo, é a comunidade dos servos, de gente que serve uns aos outros em amor. Esse trecho de hoje é curto, a pregação é simples, mas ela não é menos profunda, ela é muito profunda. Muito. E nós vivemos hoje, e que legal que essa palavra caiu exatamente no domingo do DIP, em que nós oramos por irmãos perseguidos no mundo inteiro, não do nosso posto superior de uma igreja num país livre, como servos, aprendendo com a fidelidade deles, porque igreja não é o lugar que eu procuro para prosperar, igreja não é o lugar que eu procuro para receber profecia e ser mais honrado, para crescer, me desenvolver. Fique tranquilo, Deus é Pai, cuida de você, nada vai te faltar. Você não precisa se preocupar com isso, nem fazer guerra espiritual para Deus te abençoar. Ele já morreu na cruz e derramou o sangue, e conjuntamente com Cristo vai nos entregar todas as outras coisas. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, sendo honrado ou humilhado, tendo abundância ou escassez, porque a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Não se preocupe em fazer guerra para Deus te abençoar. Você não precisa lutar pelo que você já tem. Você precisa guerrear contra você mesmo. Eu tenho que guerrear contra o meu orgulho, contra o meu nariz empinado. Eu tenho que lutar contra essa desgraça de ser humano decaído, que toda hora quer se levantar para comandar de novo a minha vida, e eu tento sepultá-lo todo dia, porque eu esmurro o meu próprio corpo para ser um servo. Deus nos abençoe a sermos uma igreja de servos. Eu sei que o título é A Instituição dos Diáconos, é verdade, e que foi o primeiro passo na organização dessa comunidade nascente. É verdade também. Mas isso não é menos verdade de que esse exemplo fala muito conosco. E o que Deus quer de nós é que sejamos servos.